O que deveria ter sido uma consulta médica de rotina se transforma em um ato de violência pública, quando uma amante se atreve a estapear uma mulher grávida dentro de uma clínica privada de luxo, acreditando que o poder e o dinheiro enterrarão a verdade. O que ela não sabe é que, atrás de um espelho unidirecional, está a verdadeira dona da clínica, uma mulher que desapareceu há 15 anos e está prestes a reivindicar a sua filha. Isso não é apenas um escândalo. É uma colisão de abuso, identidades ocultas e a autoridade mudando em tempo real. As consequências irão muito além das paredes daquela clínica em São Paulo. Fique conosco, porque a justiça que se segue é precisa, inelutável e nada parecida com o que você esperava. Deixe seu comentário abaixo e nos diga de onde você está sintonizando. Adoraríamos saber de você. O consultório privado na Avenida Paulista parecia mais frio do que o habitual. Embora a temperatura fosse cuidadosamente regulada, luzes brancas refletiam nos pisos polidos e nas paredes de vidro, criando uma calma estéril que pretendia tranquilizar os pacientes. O leve cheiro de desinfetante persistia no ar, pungente e limpo. Tudo na sala sugeria ordem, controle e segurança. No entanto, uma inquietação pressionava silenciosamente contra o silêncio. Isabela Rodrigues sentou-se na cadeira de exames, seu vestido de gestante azul celeste claro caindo frouxamente sobre sua barriga proeminente. O tecido era macio e liso, intocado pelo uso, como se tivesse sido feito para protegê-la e confortá-la. Uma mão repousava em seu estômago distraidamente, um reflexo nascido de meses de instinto. Sua respiração era superficial, os olhos fixos na parede distante enquanto esperava a rotina continuar. Por um momento, o consultório ficou em silêncio. Nenhuma voz alta, nenhum passo apressado, apenas o zumbido baixo do equipamento médico atrás das paredes. O silêncio parecia frágil, como se pudesse ser quebrado pela menor interrupção. Isabela moveu-se ligeiramente, tentando aliviar a tensão nos ombros, sem saber que a calma estava prestes a se estilhaçar. A porta se abriu sem aviso. Patrícia Vidal entrou com uma confiança deliberada. Seu vestido cor de vinho apertava bruscamente sua figura, um forte contraste com os tons pálidos do consultório. Os saltos altos estalaram uma vez contra o chão antes de cessar. Seus olhos escanearam a sala e pousaram em Isabela com desdém explícito, seus lábios curvando-se em um sorriso fraco e desdenhoso. Ela falou antes que qualquer outra pessoa pudesse reagir. Sua voz era suave, mas tingida de zombaria, cada palavra lançada como uma agulha. Ela fez um comentário sobre a gravidez, sobre o quão inconveniente era, sobre o quão absurdo parecia Isabela estar sentada ali, como se ainda importasse. O insulto era claro, intencional e destinado a ferir. Isabela mal teve tempo de processar as palavras. Sua boca abriu-se ligeiramente, como se pudesse responder ou levantar-se, mas nenhum som saiu. O momento passou rápido demais para pensar. Patrícia ergueu a mão. O tapa atingiu o rosto de Isabela com força, o som seco e inconfundível ecoando pela sala fechada. O barulho cortou o silêncio estéril, como um vidro quebrando. Por uma fração de segundo, tudo congelou. O corpo de Isabela cambaleou. Instintivamente, ela procurou a borda da maca de exames, seus dedos se agarrando firmemente para se manter de pé. A dor se espalhou por sua bochecha, mas sua atenção se voltou imediatamente para dentro. Seu estômago se contraiu enquanto ela trazia ambos os braços para perto, protegendo seu filho não nascido com cada grama de sua força. Sua respiração ficou rápida e irregular. O medo surgiu sob o choque, cru e avassalador. No entanto, ela não gritou. Seus olhos se encheram de lágrimas, que ela não deixou cair.
A enfermeira, Lígia Campos, estava a poucos passos de distância, as mãos congeladas no meio do movimento. Seu rosto se contorceu enquanto ela observava a cena com incredulidade. Ela queria se mover, dizer algo, mas seu corpo se recusou a obedecer. A autoridade do momento a forçou ao silêncio. Patrícia endireitou a postura, baixando a mão como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Não houve desculpas, nem hesitação, nem sequer um olhar de remorso. Ela encarou Isabela com fria satisfação, como se o ato tivesse sido justificado, até mesmo necessário. Acima delas, uma pequena luz vermelha piscava constantemente. A câmera de segurança montada no teto continuou a gravar. Sua lente impassível. Cada movimento, cada expressão, cada segundo estava sendo capturado sem julgamento ou interrupção. Fora da sala de exames, além da parede de vidro, um corredor se estendia silenciosamente. Embutido na parede, havia um espelho unidirecional, projetado para observação sem intrusão. Atrás dele estava uma mulher de 50 e poucos anos, sua presença despercebida pelos que estavam dentro. Ela não se moveu quando o tapa ocorreu. Seu corpo enrijeceu, mas seus pés permaneceram imóveis. Seus olhos fixaram-se no rosto de Isabela, captando cada detalhe, cada linha, cada traço familiar. O reconhecimento a atingiu como um soco no peito. Sua mão se fechou em punho ao lado, as unhas mordendo sua pele. Sentiu um aperto na garganta. Lembranças surgiram sem serem chamadas. 15 anos se desvaneceram em um instante, enquanto sua mente retornava a uma noite cheia de perda e perguntas não respondidas. Um nome se formou silenciosamente em seus lábios, um que ela não pronunciava em voz alta há anos. Ela sussurrou agora, apenas um sopro, inaudível para qualquer outra pessoa. Dentro da sala, Patrícia se virou como se o assunto estivesse encerrado. Ela ajustou a alça do vestido e lançou um olhar desdenhoso por cima do ombro. Em sua mente, o confronto havia terminado. Ela acreditava ter afirmado seu lugar e reforçado seu domínio. Isabela permaneceu de pé, as costas contra a maca, as mãos ainda protegendo o estômago. A ardência em seu rosto latejava, mas uma dor mais profunda se instalou em seu peito. Confusão, humilhação e medo se entrelaçaram, deixando-a incapaz de falar. Atrás do vidro, a mulher continuou observando. Sua expressão endureceu à medida que a emoção dava lugar à resolução. Ela não deu um passo à frente. Ela não deu o alarme. Ainda não. Ela permaneceu exatamente onde estava, invisível e em silêncio, enquanto uma decisão se formava dentro dela. Era uma decisão que não seria revertida. A mulher permaneceu onde estava, de pé atrás do vidro unidirecional, seu reflexo fraco contra as luzes do corredor. Ela não recuou e não desviou o olhar. Seus olhos permaneceram fixos em Isabela, como se qualquer movimento pudesse fazer a imagem à sua frente desaparecer. O tempo pareceu desacelerar, esticando os segundos em algo mais pesado e deliberado. Seu olhar percorreu cada detalhe do rosto de Isabela. A curva de sua bochecha, o formato familiar de seus olhos, a tensão contida em sua mandíbula. Havia algo naquele rosto que se recusava a ser descartado como coincidência. Seu coração começou a bater forte, não de medo, mas com um reconhecimento que abria caminho através de anos de silêncio. Então ela viu. Uma pequena marca no pulso de Isabela, quase invisível sob a manga macia do vestido azul celeste claro. Uma forma tênue e pálida que já havia sido o foco de incontáveis olhares preocupados e tranquilidades sussurradas. A respiração da mulher parou bruscamente em seu peito. Seu corpo tensionou enquanto a visão a puxava para trás no tempo. As lembranças inundaram impiedosamente.
Ela lembrou-se da chuva batendo nas janelas e do cheiro de tecido úmido. Lembrou-se do peso de um recém-nascido apertado contra o peito, quente e frágil, e do terror que se seguiu quando o mundo mergulhou no caos. Vozes gritando, portas batendo. Uma criança arrancada de seus braços em uma única noite que nunca parou de se repetir em sua mente. 15 anos desapareceram em um instante. Seus dedos tremeram ao lado dela. Por um momento, ela temeu perder o controle, que a emoção a forçasse a agir muito rápido. Fechou os olhos brevemente e respirou fundo, forçando-se a manter os pés no chão. Ela não podia permitir um erro agora. Quando abriu os olhos novamente, Isabela ainda estava lá, sentada instavelmente dentro da sala de exames. A mulher observou cada movimento dela com uma intensidade dolorosa. Ela notou a maneira como Isabela se portava, protetora e cautelosa. O mesmo instinto que ela própria possuíra uma vez. Uma enfermeira passou por perto, segurando uma pasta médica fina. Os olhos da mulher pousaram nela sem pensar. Ela estendeu a mão e a aceitou. Seus movimentos suaves e praticados. A pasta parecia mais pesada do que deveria. Ela olhou para baixo. O nome estava impresso claramente na página superior. Isabela Rodrigues. Seu pulso disparou. Ela escaneou a linha de baixo, lendo a data de nascimento. Batia perfeitamente. Não havia mais dúvidas. Nenhum espaço para negação. Cada peça se encaixava com uma clareza devastadora. Ela inalou profundamente, estabilizando-se. A emoção ameaçou sobrecarregá-la, mas ela a reprimiu, enterrando-a sob anos de disciplina e contenção. Este não era o momento para lágrimas ou perguntas. Este era o momento para o controle. Ela não entrou na sala. Ainda não. Ela se virou ligeiramente e levantou a mão em um gesto sutil. Um membro da segurança próxima notou imediatamente e parou, esperando por instruções. Sem uma palavra, ela sinalizou em direção ao corredor e depois para as portas de acesso. A área deveria ser fechada. Silenciosamente, eficientemente, o pessoal obedeceu. As portas ao longo do corredor foram trancadas. O movimento desacelerou e depois parou. Ninguém foi autorizado a deixar a área imediata da clínica. A mudança foi sutil, mas deliberada. Ela dirigiu sua atenção para os monitores de teto que revestiam o corredor. As pequenas telas mostravam diferentes ângulos da clínica, incluindo a sala de exames onde o golpe havia ocorrido. Ela apontou para eles. Todos os dados das câmeras deveriam ser preservados. Cada segundo. Ninguém questionou sua autoridade. As ordens foram executadas sem hesitar. As luzes vermelhas de gravação permaneceram fixas, ininterruptas, enquanto o sistema continuava a capturar tudo. Dentro da sala, Isabela foi gentilmente guiada para uma cadeira próxima. A enfermeira falava suavemente com ela, mas a mulher atrás do vidro não conseguia ouvir as palavras. Ela podia ver os ombros de Isabela tremerem, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Não havia som de protesto, nem raiva, apenas uma mágoa silenciosa. O peito da mulher apertou dolorosamente. Ela pressionou a palma da mão contra o vidro, impedindo-se de avançar. Cada instinto a incitava a correr, a procurar sua filha, a abraçá-la e prometer que ela não estava mais sozinha. Mas o instinto tinha que esperar. A proteção vinha antes do conforto. Ela sussurrou as palavras sem som, seus lábios mal se movendo. Eu te encontrei. A porta permaneceu fechada. Ela sabia porque não podia abri-la ainda. Muita coisa estava em jogo. Um movimento errado poderia dar aos de dentro uma chance de escapar da responsabilidade. Ela esperou 15 anos para que a verdade viesse à tona. Não permitiria que fosse destruída por um impulso. Ela se afastou do vidro,
sua expressão recomposta mais uma vez. Qualquer um que a observasse agora veria apenas uma profissional controlada, calma e deliberada. Ninguém adivinharia a tempestade firmemente contida sob aquela superfície. Ela caminhou pelo corredor com passos medidos, já planejando as próximas ações. Os membros da equipe se endireitaram ao passar, sentindo uma mudança na atmosfera que ainda não conseguiam explicar. Os telefones foram abaixados, as conversas cessaram. Atrás dela, Isabela estava sentada em silêncio, acreditando-se abandonada, acreditando que ninguém tinha vindo em sua defesa. A mulher parou no final do corredor e permitiu-se um último olhar através do vidro. Os olhos de Isabela estavam baixos, as mãos cruzadas protetoramente sobre o estômago. A imagem ficou gravada em sua memória. Em breve, mas ainda não. Ela virou as costas completamente e seguiu em frente, cada passo dado com propósito. A maquinaria da autoridade já estava em movimento, invisível, mas implacável. Decisões estavam sendo tomadas, os sistemas estavam se alinhando e as evidências estavam sendo asseguradas. Isabela não sabia, mas não estava mais sozinha. A porta permaneceu fechada, não como uma barreira, mas como uma promessa. Daniel Guimarães chegou sem urgência. A porta da clínica se abriu novamente, e sua presença alterou a sala imediatamente. Ele usava um terno azul marinho escuro que lhe caía perfeitamente, impecável e controlado, como se nada no mundo pudesse alcançá-lo a menos que ele permitisse. Seu rosto não mostrava preocupação, nem confusão, apenas uma calma distante que parecia mais fria do que as luzes brancas do teto. Patrícia se moveu no momento em que o viu. Ela se aproximou e envolveu o braço no dele, reivindicando-o abertamente. Sua postura também mudou, endireitando-se com renovada confiança. Qualquer incerteza que persistira na sala se dissolveu enquanto ela se apoiava nele, a cabeça levemente inclinada, como se já tivesse vencido. Ela falou primeiro. Sua voz subiu o suficiente para ser ouvida claramente, acusatória e estridente. Ela disse a ele que Isabela estava exagerando, fingindo estar ferida, fazendo uma cena para ganhar simpatia. Ela descreveu o tapa como nada mais do que um mal-entendido, algo exagerado pela emoção e fraqueza. Daniel não olhou para Isabela. Seus olhos passaram por ela brevemente, depois se afastaram novamente. Ele não perguntou se ela estava ferida, não perguntou o que havia acontecido. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que as palavras. Quando ele finalmente olhou para o rosto dela, seu olhar parou apenas o suficiente para registrar a leve vermelhidão em sua bochecha. Não houve reação, nenhum cerrar de mandíbula, nenhum vislumbre de preocupação. Ele a dispensou com um pequeno suspiro pelo nariz, como se fosse um inconveniente em vez de um ferimento. Ele falou com calma, dizendo a todos que aquilo era um simples mal-entendido. Seu tom sugeria razão e autoridade, do tipo que encerrava argumentos em vez de convidá-los. Ele insinuou que as emoções estavam à flor da pele e que nada de sério havia acontecido. Então ele dirigiu sua atenção completamente a Isabela. Ele disse a ela que estava piorando a situação desnecessariamente. Disse que ela estava exagerando, atraindo atenção onde não era necessária. Suas palavras foram medidas, mas dolorosas, cada uma colocando a culpa firmemente em seus ombros. Atrás dele, Patrícia sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas continha satisfação. Ela não o interrompeu. Não precisava. Isabela tentou falar. Sua voz tremeu enquanto ela começava a explicar. Ela descreveu o que havia acontecido, as palavras saindo de forma irregular enquanto lutava para manter a compostura. Ela levantou a mão ligeiramente, gesticulando para o rosto. Depois,
Baixou-a instintivamente para o estômago novamente. Sua respiração era superficial, seu medo visível em cada movimento. Daniel a interrompeu antes que ela pudesse terminar. Ele levantou a mão ligeiramente, não com raiva, mas com desdém. Ele disse que não havia necessidade de mais discussão. Afirmou claramente que ninguém mais deveria se intrometer em assuntos privados. Sua voz transmitia autoridade, não deixando espaço para réplica. A enfermeira, Lígia, estava por perto com a cabeça baixa. Ela tinha visto tudo. Suas mãos estavam cerradas, os nós dos dedos pálidos. Ela queria falar, dizer algo, mas o peso da presença de Daniel a oprimiu em silêncio. Ela não disse nada. O ar na clínica ficou denso. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. O ambiente estéril agora parecia opressor, como se as próprias paredes estivessem ouvindo. Daniel olhou ao redor da sala mais uma vez. Então, ele emitiu uma simples instrução. Ele queria que o exame continuasse. Disse que não havia razão para atrasar a consulta por algo tão trivial. O rosto de Isabela perdeu a cor. Ela apertou o controle sobre o ventre, os dedos pressionando o tecido do vestido. Uma onda de tontura a invadiu, e ela engoliu em seco, tentando se estabilizar. O medo se intensificou, misturando-se com a incredulidade. Ela percebeu então que estava sozinha naquela sala, cercada por pessoas que não a ajudariam. Daniel se afastou dela. Suas costas estavam voltadas para ela completamente agora. Uma confirmação física da escolha que ele havia feito. Ele se aproximou um pouco mais de Patrícia, fechando a distância entre eles. Ela permaneceu ao seu lado, o corpo inclinado para ele, segura em sua posição. Acima deles, a câmera continuou a gravar. A luz vermelha piscava constantemente, capturando cada momento. A chegada de Daniel, a acusação de Patrícia, a tentativa de Isabela de falar, a recusa dele em ouvir. Nada disso passou despercebido, embora ninguém na sala reconhecesse a testemunha silenciosa acima de suas cabeças. Atrás do vidro unidirecional no corredor, a mulher observava. Ela não tinha se movido de sua posição. Seus olhos seguiram Daniel desde o momento em que ele entrou, observando sua postura, seu tom, a maneira como ele se alinhou com Patrícia sem hesitar. Ela viu como ele ignorou Isabela. Viu como ele descartou a dor dela com uma facilidade praticada. Sua expressão não mudou, mas algo se endureceu por trás de seus olhos. Ela observou Isabela lutar para se manter de pé. Viu a maneira como Isabela instintivamente protegia seu filho. Notou o silêncio da enfermeira, o desequilíbrio de poder, a crueldade silenciosa no comportamento de Daniel. Nada escapou à sua atenção. Quando Daniel virou as costas para Isabela, a mandíbula da mulher apertou. Suas mãos permaneceram imóveis, ao lado de seu corpo, mas sua determinação se aprofundou. Este não foi um momento de confusão ou reação emocional. Este era um padrão, revelado com clareza. A câmera capturou tudo. Daniel permaneceu firmemente com Patrícia, sua escolha inconfundível. Ele não olhou para trás, não reconsiderou. Naquele momento, ele se definiu completamente. Dentro da sala, o silêncio se arrastou, pesado e sufocante. Isabela baixou o olhar, os ombros tremendo, a dor em seu rosto esvanecendo em algo mais profundo, algo mais silencioso. Uma compreensão se instalou nela, lenta e devastadora. Atrás do vidro, a mulher não desviou o olhar. Ela viu tudo. A voz de Patrícia subiu primeiro. Ela cortou a sala com um volume deliberado, nítida e dominante, como se pretendesse que todos os presentes ouvissem. Ela falou rapidamente com confiança, preenchendo o espaço com som e afirmando o controle pela pura força de sua presença. As paredes estéreis pareciam amplificar suas palavras, transformando cada frase em um desafio.
Ela começou a se gabar. Falou sobre conexões que iam muito além da clínica, sobre favores devidos, sobre nomes que tinham peso em salas de diretoria e tribunais. Dinheiro entrou em seu discurso tão casualmente quanto o ar, tratado como escudo e arma ao mesmo tempo. A implicação era inconfundível. Ela se acreditava intocável. Daniel seguiu o exemplo sem hesitar. Ele acrescentou suas próprias ameaças, calmas e precisas. Seu tom sugeria experiência, do tipo que vem de anos manipulando situações a seu favor. Ele se dirigiu diretamente ao pessoal, advertindo-os das consequências se interferissem. Carreiras poderiam acabar, licenças poderiam desaparecer, reputações poderiam ser discretamente apagadas. Ele gesticulou para a sala ao redor e a dispensou com um comentário frio. Para ele, aquela clínica não significava nada, apenas mais um lugar que poderia ser pressionado, comprado ou silenciado, se necessário. Patrícia se aproximou de Isabela. A distância entre elas diminuiu lenta e deliberadamente, até que Patrícia parou perto o suficiente para que sua respiração fosse sentida. Ela se inclinou, baixando a voz para que apenas Isabela pudesse ouvir. As palavras que se seguiram foram cruéis e íntimas, cuidadosamente escolhidas para humilhar. Cada insulto foi sussurrado, projetado para ferir mais profundamente do que qualquer coisa gritada. A compostura de Isabela finalmente se quebrou. Lágrimas brotaram e escorreram, deslizando por suas bochechas, sem controle. Seus ombros tremeram enquanto ela tentava conter os soluços, mas ela não revidou. Ela não levantou a voz. Ela não se defendeu. Suas mãos permaneceram entrelaçadas sobre o estômago, protegendo a única coisa sobre a qual ainda tinha poder. Lígia deu um passo à frente instintivamente. O pé da enfermeira mal se levantou do chão antes de ser parado. Um segurança mudou de posição, bloqueando seu caminho. Lígia congelou. Seu rosto se crispou de frustração e medo. Ela olhou para Daniel, depois para Patrícia, depois de volta para Isabela. Sua impotência era visível. Daniel levantou a voz o suficiente para ser ouvido claramente. Ele instruiu a segurança a manter a ordem. As palavras pareciam razoáveis na superfície, mas a intenção era inconfundível. Controle, não segurança, era seu objetivo. Os guardas hesitaram. Eles trocaram olhares breves, a incerteza piscando em seus rostos. Eles não estavam acostumados a esse tipo de confronto, especialmente não em um ambiente médico. Mesmo assim, permaneceram onde estavam, presos entre a autoridade e a dúvida. Acima deles, a câmera continuou a gravar. A luz indicadora vermelha permaneceu fixa, sem piscar. Capturou a proximidade de Patrícia com Isabela, as ameaças de Daniel, o movimento interrompido de Lígia e a indecisão dos guardas. Cada segundo somava-se a uma cadeia ininterrupta de evidências. Patrícia mudou de tática. Sua voz baixou, tornando-se mais fria, mais precisa. Ela falou sobre custódia, sobre batalhas legais, sobre como as coisas poderiam ser facilmente resolvidas quando as pessoas certas estivessem envolvidas. Ela avisou Isabela que a maternidade poderia ser-lhe tirada, que uma única decisão poderia separá-la de seu filho para sempre. A ameaça foi calculada para aterrorizar. Daniel não disse nada. Seu silêncio carregava seu próprio peso. Ele permaneceu ao lado de Patrícia, sua postura relaxada, sua falta de objeção falando mais alto do que o acordo jamais poderia. Ao se recusar a intervir, ele confirmou as palavras dela. Ele permitiu que a ameaça persistisse. A respiração de Isabela ficou superficial. A sala pareceu inclinar-se ligeiramente enquanto o desespero a pressionava. Ela se sentiu menor, diminuída,
como se o próprio espaço estivesse se fechando sobre ela. A crueldade não era mais sutil. Era aberta e implacável. Fora da sala de exames, o corredor começou a se encher. Membros da equipe se reuniram em silêncio, atraídos pelas vozes levantadas e pela inquietação. Alguns pararam perto das paredes, outros perto de portas fechadas. Ninguém falou. Os telefones permaneceram abaixados. Todos perceberam que algo sério estava acontecendo. Então as portas automáticas se fecharam. O som foi suave, mas inconfundível. Um clique mecânico ecoou fracamente pelo corredor. As luzes de acesso mudaram de cor. O movimento cessou completamente. Ninguém estava autorizado a entrar. Ninguém estava autorizado a sair. Patrícia notou primeiro. Seus olhos se estreitaram enquanto ela olhava para a saída, depois de volta para Daniel. Algo estava errado. Isso não fazia parte do plano dela. Ela se endireitou, sua confiança vacilando apenas um pouco. A paciência de Daniel começou a se esgotar. Ele mudou seu peso e exalou bruscamente, a irritação surgindo em sua expressão. Ele não gostava de incerteza. Ele não gostava de situações que não controlava. Seu olhar se moveu rapidamente para as portas, depois para os seguranças, procurando uma explicação. Atrás do vidro unidirecional, a mulher levantou a mão mais uma vez. O gesto foi pequeno, quase imperceptível, mas foi visto. As instruções foram transmitidas silenciosamente através do pessoal. Os sistemas responderam. A clínica continuou a se fechar, metódica e calmamente. A confiança de Patrícia rachou. Ela franziu a testa, sua voz subindo novamente, exigindo saber o que estava acontecendo. Ela questionou o pessoal. Ela desafiou a autoridade deles e insistiu em respostas. Nenhuma foi dada. A mandíbula de Daniel apertou. O controle que ele havia assumido estava escapando. Ele podia sentir. A sala não respondia mais a ele como havia feito momentos antes. Atrás do vidro, a mulher observava sem expressão. Ela observou cada reação, cada mudança no poder. A agressão de Patrícia, a frustração de Daniel, o colapso de Isabela. Ela não deu nenhum sinal de emoção, mas suas ações falavam claramente. A situação estava agora contida. A verdadeira autoridade já havia assumido o controle. Os monitores de segurança ganharam vida um por um. As telas montadas ao longo do corredor se iluminaram, seu brilho cortando a tensão que havia se instalado sobre a clínica. As conversas cessaram enquanto as pessoas se viravam para a luz repentina. A atmosfera mudou imediatamente, do barulho caótico para a atenção focada, como se o próprio edifício tivesse decidido falar. A transmissão mudou para a sala de exames. O ângulo da câmera se ajustou, ampliando o centro do espaço. Cada detalhe ficou mais nítido. A cadeira de exames, as paredes brancas, as figuras paradas dentro do quadro. Então, o momento foi reproduzido. A mão levantada de Patrícia apareceu na tela, seguida pelo impacto. O tapa pousou novamente em silêncio, inegável e claro. A imagem congelou brevemente a sede antes de continuar, mostrando o corpo de Isabela balançar e sua mão agarrar a mesa para se equilibrar. Uma onda se moveu através do pessoal. Sussurros surgiram, reprimidos, mas inconfundíveis. As cabeças se viraram. Alguns rostos endureceram. Outros empalideceram. Ninguém poderia mais fingir que o que havia acontecido não estava claro. Patrícia se virou, escaneando a sala como se procurasse a fonte das telas. Sua confiança vacilou. Seus olhos se moveram rapidamente dos monitores para os seguranças, depois para Daniel. O controle que ela havia projetado momentos antes se quebrou sob o peso da evidência inegável. A testa de Daniel franziu. Ele olhou para a gravação. Sua mandíbula apertou enquanto a compreensão se instalava. Isso não era mais uma questão de palavras ou influência.
A verdade estava se desenrolando na frente de testemunhas, gravada e preservada. A inquietação escorregou em sua expressão, substituindo a autoridade calma na qual ele havia se apoiado. Uma voz interrompeu os murmúrios. Lígia foi chamada à frente. A enfermeira hesitou por uma fração de segundo antes de surgir à vista. Sua postura se endireitou enquanto ela parava sob as luzes, as mãos firmemente entrelaçadas à sua frente. A sala ficou em silêncio novamente enquanto a atenção se voltava para ela. Ela falou claramente. Ela confirmou o que todos haviam visto. Ela descreveu o momento em que Patrícia atingiu Isabela. O som, a força, o choque que se seguiu. Sua voz tremeu apenas ligeiramente, mas suas palavras não vacilaram. Não houve exagero. Sem emoção. Apenas fatos. Daniel reagiu imediatamente. Ele se opôs ruidosamente, sua voz subindo com frustração. Ele desafiou a declaração de Lígia, questionando sua perspectiva, implicando um mal-entendido. Ele tentou reivindicar a autoridade através do volume e da certeza, mas o esforço falhou. Patrícia gritou em negação. Sua voz cortou o espaço bruscamente, estridente e assustada. Ela insistiu que a gravação era enganosa. Ela alegou provocação. Ela acusou Isabela de manipulação. As palavras saíram rapidamente, atropelando-se, mas nenhuma delas mudou o que a tela já havia mostrado. A transmissão mudou novamente. Desta vez, a câmera do corredor apareceu, ampliada com precisão. O rosto de Patrícia preencheu a tela, capturado de um ângulo que não deixava dúvidas. A marca do tempo era visível. A iluminação era clara. A perspectiva inegável. Não havia mais espaço para discussão. O pessoal de segurança se endireitou. Os guardas que haviam hesitado antes ajustaram sua postura. Ombros quadrados, mãos colocadas em posição. A atenção deles não estava mais em Daniel. A mudança foi sutil, mas absoluta. Daniel percebeu. Ele emitiu outra ordem, mais estridente do que antes, mas ela não tinha peso. Ninguém se moveu. Ninguém respondeu. A autoridade que ele havia assumido se foi, substituída por uma nova ordem que ele não podia controlar. Dentro da sala de exames, Isabela foi gentilmente guiada em direção à porta. 2 membros da equipe ficaram por perto enquanto ela caminhava, cuidadosos e protetores. Seus passos eram lentos, seu rosto pálido, mas ela não resistiu. Ela manteve uma mão sobre o estômago enquanto era escoltada. Seus olhos baixos, sua respiração superficial. Ela foi removida do centro do conflito, finalmente. O Dr. André Soares apareceu no corredor, sua presença calma e profissional. Ele se moveu com propósito, escaneando rapidamente a condição de Isabela. Sem hesitar, ele declarou que a gravidez exigia avaliação imediata. Seu tom não deixou espaço para atrasos ou debates. A urgência era médica, não emocional. Ele solicitou um exame rápido para garantir a segurança da criança não nascida. O pessoal respondeu instantaneamente, abrindo caminho e preparando a sala necessária. Isabela foi guiada para longe, fora de vista, mas não fora de cuidado. Daniel foi detido. Um segurança parou diretamente na frente dele, firme, mas respeitoso. Daniel foi instruído a permanecer onde estava. A ordem não foi colocada como um pedido. Pela primeira vez desde que entrou na clínica, Daniel foi fisicamente restringido. Sua irritação se transformou em raiva. A reação de Patrícia foi diferente. Sua compostura desmoronou completamente. O pânico tomou conta dela enquanto ela olhava dos guardas para os monitores e vice-versa. Sua respiração acelerou. Sua voz se reduziu a protestos fragmentados que ninguém reconheceu. Ela percebeu então que a sala havia se voltado contra ela. As grandes portas no final do corredor
começaram a se abrir. Elas se moveram lenta, deliberadamente, atraindo todos os olhares para elas. A luz derramou do exterior, revelando um espaço previamente invisível. O som dos mecanismos ecoou suavemente, final e decisivo. O silêncio se seguiu. Todos esperaram. As grandes portas no final do corredor terminaram de se abrir, e uma única figura deu um passo à frente. A sala pareceu se estabilizar à medida que ela entrava, como se o edifício reconhecesse sua presença. A médica, doutora Sofia Menezes, entrou com passos medidos. Seu jaleco médico branco imaculado, sua postura composta e inabalável. Não havia pressa em seu movimento, nenhuma incerteza. Ela carregava a autoridade da mesma forma que outros carregavam o fôlego. Cada membro da equipe reagiu de uma vez. As cabeças se inclinaram em uníssono. As conversas cessaram. O ruído sutil da clínica caiu em completo silêncio. Não foi o medo que os moveu, mas o reconhecimento. Eles sabiam exatamente quem estava diante deles. Patrícia sentiu antes de entender. Seu corpo enrijeceu. Sua respiração ofegou enquanto ela se virava para a porta. A confiança a qual ela se agarrou evaporou de seu rosto em um instante. A cor sumiu de suas bochechas, enquanto seus olhos se fixavam em Sofia. A sala parecia subitamente menor. A reação de Daniel foi mais lenta, mas não menos reveladora. Ele encarou, sem piscar, enquanto o reconhecimento amanhecia. Seus ombros se enrijeceram. Ele a conhecia. Ele conhecia o nome. Ele conhecia o poder que a seguia. A certeza em que ele havia confiado, até agora rachou visivelmente com a percepção de quem havia estado observando. O olhar de Sofia passou por eles. Ela olhou diretamente para Isabela. Por um breve momento, a severidade em sua expressão suavizou-se. Foi sutil. Durou apenas um bater de coração, mas foi inconfundível. Seus olhos pousaram no rosto de Isabela, observando a pele manchada de lágrimas, a postura cautelosa, a mão pressionada protetoramente sobre o estômago. Algo profundo e pessoal piscou sob a superfície de seu controle. Então ela se virou. Sua atenção se concentrou completamente em Patrícia. O ar pareceu apertar, enquanto Sofia a confrontava, calma e imóvel. Sua voz, quando ela falou, era baixa e precisa. Ela fez uma única pergunta. Quem você acabou de agredir? Patrícia abriu a boca. Nada saiu. Seus lábios se moveram novamente. Sua garganta apertou enquanto ela lutava para formar palavras. A certeza que ela havia exibido momentos antes se foi. Ela olhou para Daniel, buscando apoio, mas não encontrou nenhum. Sua respiração acelerou, e ela balançou a cabeça ligeiramente, incapaz de responder. Daniel deu um passo à frente. Ele tentou explicar, sua voz cuidadosa, controlada. Ele falou sobre mal-entendidos, sobre emoções exageradas, sobre situações inflacionadas. Ele enquadrou o incidente como infeliz, mas inofensivo, algo que não exigia intervenção. Sofia não o deixou terminar. Ela levantou a mão o suficiente para detê-lo, seu gesto firme e definitivo. A interrupção carregava mais autoridade do que qualquer argumento. Daniel ficou em silêncio imediatamente. Sofia falou novamente, seu tom inalterado. Ela anunciou que todos os procedimentos estavam suspensos. Cada consulta, cada exame, cada processo administrativo. A clínica pararia até novo aviso. Não haveria exceções. Ela se virou ligeiramente e dirigiu-se à segurança. Daniel deveria ser contido em seu lugar. A instrução foi entregue sem ênfase. No entanto, o efeito foi imediato. Um guarda deu um passo à frente, posicionando-se claramente ao lado de Daniel. A mensagem era inconfundível. Daniel
não estava mais livre para dirigir a situação. Sofia continuou sem pausa. Ela solicitou aconselhamento jurídico. Seu advogado deveria ser contatado imediatamente. O pedido foi tratado como uma ordem. Um membro da equipe se moveu rapidamente para cumprir, já discando o número sem perguntar. Em seguida, Sofia se dirigiu à vigilância. Todas as gravações de câmeras deveriam ser seladas. Cada gravação preservada em sua totalidade, sem acesso, sem autorização, sem exclusões, sem edições. A evidência deveria permanecer intacta. Isabela observou em silêncio. Ela estava a poucos passos atrás da atividade, seu coração batendo forte enquanto absorvia a cena. A mulher à sua frente parecia familiar de uma forma que ela ainda não conseguia explicar. A voz, a presença, a maneira como ela se interpunha entre o perigo e a segurança, sem hesitar. Seus olhos se encontraram. Isabela sentiu uma estranha atração, uma dor que não entendia. Memórias que ela não possuía roçaram sua consciência. Ela procurou no rosto de Sofia por respostas que ainda não sabia como perguntar. Sofia não a alcançou. Ela não cruzou a distância entre eles. Ela não a abraçou nem disse seu nome. Em vez disso, ela deu um passo à frente e se posicionou diretamente na frente de Isabela, seu corpo formando uma barreira. O gesto foi deliberado e protetor, uma declaração sem palavras. Nada atingiria Isabela agora. Patrícia permaneceu paralisada. Seu medo havia se instalado em algo mais pesado. Ela observou a troca, a compreensão, entrando lentamente. O poder na sala havia se deslocado completamente e não voltaria para ela. Não lhe restavam palavras, nem ameaças a oferecer. Daniel permaneceu em silêncio. O guarda ao lado dele não se moveu. Sua autoridade, antes inquestionável, se foi. Ele entendeu agora que sua influência não significava nada ali. Sofia inspecionou a sala uma última vez. Seus olhos passaram pela equipe, pelos seguranças, pelos monitores, pelas portas seladas. Tudo estava exatamente como deveria estar. A situação estava contida. O controle havia sido recuperado. Ninguém falou. Ninguém se atreveu. A verdade ainda não havia sido dita em voz alta, mas pairava inconfundivelmente no ar. O poder havia mudado de mãos, silenciosa e decisivamente. Sofia Menezes levantou a mão e a sala respondeu. Os membros da equipe que estavam parados perto das paredes se endireitaram e se aproximaram. Enfermeiras, administradores e seguranças se reuniram em silêncio, formando um círculo solto ao redor do centro da clínica. As conversas cessaram. Os telefones foram abaixados. Todos os olhares se voltaram para Sofia enquanto ela tomava seu lugar sob as luzes do teto. Ela parou no meio da sala, calma e serena, com seu jaleco branco imaculado. A postura era deliberada. Isso não era um confronto nascido do impulso. Era um anúncio. Ela falou com clareza e sem hesitação. Ela se apresentou. Sua voz ecoou pelo espaço, com autoridade medida, enquanto ela declarava seu nome completo e seu papel. Ela explicou que era a proprietária da clínica, a pessoa que a fundou, construiu e protegeu por anos. As palavras aterrissaram com uma força silenciosa, remodelando o significado de tudo o que havia acontecido momentos antes. O rosto de Patrícia perdeu a cor. Sua boca abriu-se levemente enquanto a compreensão a atingia. O chão sob sua confiança desapareceu. Ela cambaleou onde estava, sua arrogância anterior substituída por incredulidade e medo. Esta não era a autoridade que ela esperava enfrentar. Daniel reagiu um instante depois. Ele deu um passo para trás, sem perceber, seu calcanhar raspando suavemente contra o chão. Sua respiração mudou, superficial e controlada.
À medida que a realidade se instalava, ele compreendeu as implicações imediatamente. Ele sabia o que aquilo significava. Sofia virou-se e estendeu a mão. Ela apontou diretamente para Isabela. O gesto foi simples, mas traçou uma linha nítida através da sala. Cada olhar seguiu a direção de seu dedo, pousando na mulher de vestido azul celeste claro, que estava parada calmamente perto da parede. Sofia falou novamente. Ela disse as palavras com simplicidade, sem cerimônia ou hesitação. Esta é minha filha. Fez-se silêncio. Foi completo e absoluto, como se a própria clínica tivesse parado de respirar. Ninguém se moveu. Ninguém falou. O peso da declaração pressionou a sala, pesado e inegável. Isabela sentiu o mundo inclinar-se. Seu peito apertou enquanto ela olhava para Sofia, sua mente lutando para processar o que acabara de ouvir. A mulher que ela sentira como familiar agora se revelava de uma forma que ela não poderia ter imaginado. Suas pernas fraquejaram e ela estendeu a mão instintivamente, apoiando-se no encosto de uma cadeira. Patrícia gritou. O som foi agudo e desesperado, cortando o silêncio como um estilhaço de vidro. Ela gritou em protesto, negando a alegação, acusando Sofia de manipulação. Sua voz subiu, frenética e estridente, mas agora não tinha autoridade. Era ruído sem poder. Daniel não conseguiu falar. Seus lábios se entreabriram como se ele fosse responder, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos se moveram de Sofia para Isabela e vice-versa, o pânico aumentando à medida que suas opções desapareciam uma por uma. A sala não o ouvia mais. Ele estava exposto, despojado de influência. Sofia continuou. Ela falou brevemente sobre o passado. 15 anos atrás, uma criança lhe havia sido tirada em circunstâncias que nunca foram totalmente resolvidas. A perda moldou sua vida, impulsionou seu trabalho e endureceu sua determinação. Ela não elaborou, não dramatizou. Ela expôs os fatos como eram. Seus olhos voltaram para Isabela. Não havia raiva em seu olhar, apenas pesar e reconhecimento. Sem palavras, ela ofereceu um pedido de desculpas. Foi transmitido na maneira como sua expressão suavizou, na firmeza de sua presença. Ela não estendeu a mão, mas a mensagem era clara. Isabela desmoronou. As lágrimas vieram de repente, avassaladoras e incontroláveis. Seus ombros tremeram enquanto ela cobria o rosto, a verdade atingindo-a. Anos de perguntas não respondidas e solidão silenciosa vieram à tona. Ela chorou abertamente. Sua compostura se foi. Sofia respondeu imediatamente. Ela se dirigiu à segurança e deu uma breve instrução. Os guardas intervieram imediatamente, suas ações coordenadas e firmes. Patrícia foi separada de Daniel, seu braço solto de onde ela havia tentado se agarrar. Ela resistiu fracamente, gritando protestos que ecoaram inutilmente contra as paredes. O controle de Daniel desmoronou. Ele tropeçou para trás mais um passo, sua respiração irregular, sua compostura desaparecida. O medo substituiu o cálculo ao perceber as consequências do que acabava de ser revelado. Seus olhos se moveram rapidamente pela sala, procurando uma saída que não existia. Sofia sinalizou novamente. As comunicações foram iniciadas. As equipes jurídicas foram contatadas. As autoridades externas foram notificadas. A maquinaria da responsabilidade começou a se mover com precisão e velocidade. Não houve pressa, nem caos, apenas ação deliberada. A imprensa foi informada. Ligações foram feitas, mensagens enviadas. Em questão de momentos, a presença de atenção externa era iminente. O que havia acontecido dentro da clínica não permaneceria oculto.
As paredes que antes continham o conflito estavam se abrindo. As portas da entrada da clínica se abriram. A luz inundou do exterior, trazendo o barulho de vozes distantes e movimento. O espaço privado não estava mais selado. O que havia sido escondido agora estava exposto, pronto para enfrentar o escrutínio público. Isabela permaneceu trêmula. Ela limpou o rosto lentamente, respirando instavelmente. A verdade ainda parecia irreal, mas a presença de Sofia ao seu lado a ancorava. Ela não estava mais sozinha na sala. A mudança foi profunda. Mesmo enquanto o choque persistia, Patrícia foi afastada ainda mais. Seus protestos se desvaneceram em murmúrios frenéticos, enquanto os guardas a guiavam para o lado. A distância entre ela e Daniel aumentou, física e simbolicamente. Qualquer aliança que eles compartilhavam estava se dissolvendo sob pressão. Daniel permaneceu imóvel em seu lugar. Ele encarou as portas abertas, compreendendo que a situação havia escapado de seu controle. O mundo exterior estava se fechando, e não havia nada que ele pudesse fazer para impedi-lo. Sofia permaneceu no centro. Sua postura não mudou enquanto a clínica se enchia de movimento e atenção. Ela havia dito o que precisava ser dito. A verdade era agora pública dentro daquelas paredes. O custo estava começando a se formar. Agentes da polícia chegaram com urgência controlada, sua presença mudando imediatamente o tom da clínica. Uniformes preencheram a entrada e se moveram pelo corredor em uma fila organizada. A autoridade que eles carregavam era silenciosa, mas absoluta. As conversas cessaram novamente, substituídas pelos sons suaves de rádios e passos medidos. Eles se aproximaram de Patrícia primeiro. Um agente falou com ela calmamente, informando-a de que ela era obrigada a cooperar. As palavras eram processuais, despojadas de emoção. Ela olhou para trás com descrença, sua bravata anterior desaparecida. Quando ela foi levada para interrogatório, seus protestos começaram a surgir, estridentes e frenéticos, mas eles não tinham peso. Ela foi escoltada para uma área separada, vigiada de perto, seus movimentos restringidos. Daniel foi interrogado onde estava. Outro agente se dirigiu a ele diretamente, fazendo perguntas claras e diretas. Daniel tentou responder com confiança, escolhendo suas palavras com cuidado, mas o ambiente não mais o favorecia. Ele foi solicitado a permanecer disponível e não deixar as instalações. O pedido era firme e não opcional. A equipe técnica agiu rapidamente. Os sistemas de câmeras foram acessados e duplicados. Discos rígidos foram extraídos, rotulados e selados. Cada gravação da clínica foi preservada e copiada sob supervisão oficial. O processo foi metódico e completo, não deixando espaço para interferência. O Dr. André Soares deu um passo à frente. Ele falou com clareza profissional, explicando as implicações médicas do que havia ocorrido. Ele confirmou que o estresse e o choque físico poderiam representar um risco sério para uma gravidez naquele estágio. Sua avaliação foi factual e baseada na realidade clínica. A seriedade de suas palavras pairou pesadamente sobre a sala. Em seguida, os prontuários médicos foram retirados. Os registros dos pacientes relacionados ao incidente foram assegurados e selados. Cada documento foi catalogado e protegido, garantindo que nada pudesse ser alterado ou removido. O peso do procedimento oficial continuou a aumentar, camada por camada. O advogado de Sofia chegou. A presença de aconselhamento jurídico foi imediata e inconfundível. O advogado se dirigiu diretamente ao lado de Sofia, trocando breves palavras e revisando a situação. As instruções foram dadas calmamente e executadas sem demora. A proteção legal agora cercava cada ação tomada. O corredor fora da clínica se encheu rapidamente. Jornalistas e equipes de câmera se reuniram,
lotando o espaço além das portas. Microfones foram levantados. Câmeras apontaram para a entrada. O burburinho de vozes e as luzes piscantes marcaram a chegada da atenção pública. O que havia começado em particular agora estava se expandindo para o mundo exterior. As notícias se espalharam rapidamente. Atualizações apareceram em telas e telefones quase instantaneamente. Os detalhes viajaram mais rápido do que as explicações. A história se formou em fragmentos. Em seguida, solidificou-se em uma narrativa única e inegável. O incidente não estava mais contido pelas paredes. Patrícia desmoronou. Seus gritos ecoaram enquanto ela percebia o alcance do que estava acontecendo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto ela gritava explicações que ninguém pedia. Sua voz vacilou entre a raiva e o medo, mas os agentes não responderam. Eles gravaram, observaram e continuaram. Daniel tentou fazer uma ligação. Ele estendeu a mão para pegar seu telefone com urgência praticada, mas um agente interveio e o impediu. O dispositivo foi arrancado de sua mão. A mensagem era clara. A influência não alteraria o processo que se desenrolava ao seu redor. Sua frustração era visível. Sua compostura estava se desfazendo. Os efeitos se estenderam para além da clínica. Mensagens de parceiros de negócios e associados começaram a aparecer. Reuniões foram canceladas. Compromissos foram retirados. Investidores se distanciaram. Os alicerces da vida profissional de Daniel começaram a se fraturar sob o peso da exposição pública. As imagens das câmeras foram divulgadas. A imagem do tapa apareceu nas telas, reproduzida e analisada. A clareza não deixou espaço para interpretação. O momento foi congelado, compartilhado e julgado por milhares de olhos. A indignação se seguiu rapidamente. A reação pública se intensificou. Vozes se levantaram em condenação. O apoio a Isabela disparou. A narrativa mudou decisivamente, não mais focada em influência ou riqueza, mas em responsabilidade. A resposta foi imediata e avassaladora. Sofia permaneceu ao lado de Isabela. Ela ficou por perto, sua presença firme e protetora. Ela não falou com a imprensa. Ela recusou declarações. Seu foco permaneceu em Isabela, sua atenção inabalável. Proteger sua filha tornou-se sua prioridade. Arranjos foram feitos discretamente. A segurança foi reforçada. Acompanhamentos médicos foram agendados. Cada decisão focada em estabilidade e cuidado, em vez de retribuição ou espetáculo. Isabela viu as notícias em silêncio. Ela acompanhou os desenvolvimentos de um quarto tranquilo, com o telefone intocado ao lado dela. As imagens e manchetes passaram por seus olhos, mas ela não reagiu externamente. Sua energia foi conservada, seu foco voltado para dentro. A gravidez permaneceu segura. As avaliações médicas confirmaram que a criança não foi ferida. Cada confirmação trouxe alívio. Soltando o nó apertado de medo que havia se formado antes, Isabela respirou mais livremente à medida que o perigo imediato passava. Ela começou a se recuperar. O sono retornou lentamente. O apetite seguiu. A tensão que havia mantido seu corpo rígido começou a se soltar. A cura não veio de repente, mas começou, constante e real. Acusações formais foram apresentadas contra Daniel. A decisão foi entregue com clareza e finalidade. Ele foi informado da acusação e do escopo do caso contra ele. O peso das consequências finalmente se instalou completamente. Patrícia enfrentou acusações de agressão. A acusação foi direta e apoiada por evidências inegáveis. Não havia ambiguidade na afirmação. A responsabilidade também a havia alcançado. O tribunal abriu audiências preliminares. Os procedimentos começaram sem cerimônia.
Datas foram definidas. Documentação revisada. O processo avançou metodicamente, impulsionado por evidências em vez de emoção. A justiça começou a tomar forma. Não foi barulhenta nem dramática. Ela avançou através do procedimento e da lei, construída sobre fatos em vez de indignação. O sistema fez o que foi projetado para fazer. Isabela não compareceu imediatamente. Ela permaneceu longe do tribunal, apoiada por aconselhamento médico e escolha pessoal. Sua presença não era necessária para que o processo continuasse. Sua ausência não enfraqueceu o caso. Sofia a representou legalmente. Ela ficou em seu lugar, firme e composta, garantindo que os interesses de Isabela fossem protegidos em todas as etapas. Seu envolvimento foi preciso e controlado, focado no resultado mais do que na aparência. Um novo capítulo esperava. O colapso foi completo. O que se seguiu não seria apenas sobre exposição ou punição, mas sobre reconstrução. O caminho à frente se abriu, moldado pela verdade e pela responsabilidade. Isabela descansava em uma tranquila sala de parto, onde o barulho do mundo exterior não podia alcançá-la. As luzes eram suaves e constantes. O ar estava calmo, sem vestígios da urgência que a havia seguido por tanto tempo. Pela primeira vez desde o incidente da clínica, sua respiração estava regular. Seu corpo podia estar presente sem medo. Ao lado da cama, seu vestido azul celeste claro estava cuidadosamente dobrado em uma cadeira. O tecido guardava a lembrança do que ela havia suportado, mas agora esperava inquietude, não mais como um escudo. Era simplesmente roupa, não mais armadura. Sofia estava por perto. Ela não andava de um lado para o outro, nem dava instruções. Ela permaneceu ao lado de Isabela, atenta e em silêncio, oferecendo presença em vez de autoridade. Não havia mais distância entre elas. O espaço que existiu por 15 anos havia desaparecido em silêncio. Isabela estendeu a mão para a dela. Sofia a pegou sem hesitar. O contato foi firme e reconfortante. Nenhuma palavra foi necessária para explicar o que havia mudado. A barreira entre mãe e filha havia desaparecido. O parto começou sem caos. Médicos e enfermeiras se moviam com calma e precisão, suas vozes tranquilas e medidas. Isabela se concentrou em respirar, no ritmo que a guiava para frente. O medo não a dominou. Ela não estava sozinha. Momentos depois, a sala se encheu de som. O choro de um recém-nascido subiu claro e forte, rompendo o silêncio. Era agudo, vivo, inegável. O som trouxe alívio, liberação e a promessa de continuação. A compostura de Sofia finalmente se quebrou. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ela olhava para a criança, dominada pelo peso do que havia sido perdido e do que havia sido encontrado novamente. Ela não tentou esconder sua emoção. Aquele momento pertencia à verdade, não ao controle. Isabela sorriu. No início, foi um sorriso pequeno, incerto, como se seu rosto tivesse esquecido como. Depois, tornou-se mais firme. Foi o primeiro sorriso genuíno que ela se permitiu desde que tudo desmoronou. O alívio suavizou suas feições enquanto ela abraçava seu filho. Fora da sala, o mundo continuava a girar. A mídia publicou os relatórios finais sobre o caso. As atualizações resumiam os resultados em vez de especulações. A história que antes dominara as manchetes começou a se encerrar. A atenção seguiu em frente, deixando clareza em vez de barulho. A sentença de Patrícia foi anunciada. O veredito foi firme e final. A responsabilidade foi alcançada através da lei, não do espetáculo. Suas ações foram reconhecidas pelo que eram, e as consequências se seguiram sem ambiguidade. Daniel perdeu tudo. Sua riqueza, influência e posição
se dissolveram sob o julgamento e a exposição. O poder que ele outrora exercia não existia mais. Seu nome tornou-se um lembrete de advertência, em vez de um símbolo de sucesso. A clínica retomou suas operações normais. Consultas foram reiniciadas. Os corredores se encheram novamente com passos silenciosos e atenção rotineira. O local que havia testemunhado o dano retornou ao seu propósito. A cura substituiu a interrupção. Sofia tomou uma decisão. Ela se afastou do controle e colocou a tomada de decisões nas mãos de Isabela. A autoridade foi transferida suavemente, intencionalmente. Não foi uma transferência de poder, mas um ato de confiança. Isabela aceitou. Ela escolheu uma vida mais lenta, focada na recuperação e na presença em vez da urgência. Seus dias não eram mais ditados pelo medo ou pela reação. Eles foram moldados pelo cuidado. Mãe e filha começaram a recuperar o tempo. Falaram de anos perdidos, sem amargura. Pequenas conversas preencheram o espaço onde a ausência havia vivido antes. A cura não exigiu explicação. Ela cresceu através de momentos compartilhados e compreensão silenciosa. O medo não guiava mais Isabela. Ela se movia pelos dias, sem tensão apertando seu peito. O instinto de se preparar desvaneceu-se. A segurança se tornara real. O silêncio perdeu seu peso. Não indicava mais perigo ou abandono. Tornou-se reparador, um lugar onde a respiração podia se acalmar. A proteção permaneceu. Era constante e discreta, presente sem dominância. Isabela não precisava olhar por cima do ombro. Ela estava cercada de cuidado, em vez de vigilância. A luz da manhã entrou na sala. Ela se filtrava pela janela em faixas suaves, tocando as paredes e o chão. O mundo exterior esperava pacientemente, não mais ameaçador. A porta se abriu, não para o caos ou confronto, mas para um futuro moldado pela verdade. Uma vida definida não pelo que foi tirado, mas pelo que foi restaurado. Um novo começo esperava logo além do limiar.